Esse vídeo aqui vai ser destinado a pessoas gays ou lésbicas, ou pessoas que já se casaram uma vez e não podem se casar de novo na igreja. Enfim, pessoas que, para viver em santidade, elas vão ter que viver um celibato. Elas foram obrigadas a isso, basicamente, pelas leis da Bíblia. O corpo humano, ele foi feito por Deus para ter relações frequentemente, né? Para ter uma vida sexual ativa, obviamente dentro do matrimônio, tá? Então, Deus, ele não estranha quando você é uma pessoa jovem, às vezes, né? Ou até mais velho, que sente vontade de ter relações sexuais. Isso seria estranho se você não sentisse. Se você não sentisse, aí talvez seus hormônios estariam desregulados ou sua saúde estaria prejudicada. Mas Deus, ele sabe que você vai sentir essas tendências e, consequentemente, ele sabe que vai ser muito mais fácil de você cair numa imoralidade sexual, seja numa pornografia, ou cair com alguém, ou sozinho, enfim, qualquer coisa desse gênero. Até mesmo a Bíblia fala, né, para que os casados não se apartem sexualmente, sem combinar, né, por longos períodos, para que Satanás não entre, né, no meio do casal. Ou seja, a pessoa vai ficar em uma abstinência, vamos dizer assim, e Satanás vai tentar ela, porque ela tá com vontade de ter relações, né? Então, para você ver como essa área da gente, ela é tão forte, né? E então, gente, Deus, ele sabe que que o que você tá passando, esse celibato, ele não é normal, ele não deveria ser o normal. Porém, com os nossos desejos caídos, com o nosso corpo pecaminoso, essas coisas ruins acontecem. Então, Deus, ele não olha para uma pessoa que vive em celibato e é como se ele se agradasse dessa pessoa ficar passando um perrengue ali realmente para se santificar, porque ela não consegue ter um casamento santo. Deus, ele se agradaria mais, né, se essa pessoa conseguisse, se fosse possível, dentro da lei, que ela se casasse e que ela vivesse ali um matrimônio, até porque Deus se alegra muito da família, né? E sobre o caráter de Deus de misericórdia, né? Uma pessoa dessas que vive em celibato, Deus sabe que ela vai ter mais tendência a cair nesses pecados porque ela não está saciada de uma coisa que o corpo dela realmente tem uma necessidade. Mas para essas pessoas, como ele sabe que você vai ter muito mais tendência, ele vai estar disposto a te perdoar com arrependimento no seu coração. Então vamos supor que você vive um celibato e você caiu no pecado da imoralidade sexual 1000 vezes. Deus, ele vai estar disposto a te perdoar 1 bilhão de vezes, 1 milhão de vezes, infinitamente. Ele vai sentir vontade de te perdoar. E não é um perdão superficial, ele vai te perdoar mesmo. Ele sente uma vontade de que você se reconcilie com ele, né? E então, toda vez que você peca, você não tem que ir para longe de Deus, sentir vergonha ou achar que ele tá chateado com você, que ele não quer mais que você seja salvo, ou enfim, frustrado porque você sempre tá caindo no mesmo pecado. Deus, ele não vê da mesma forma. Ele não vê, ele sabe que a sua carne, ela sente vontades, ela quer pecar o tempo inteiro. E ele tá disposto a te perdoar, ele quer ser seu amigo, seu consolador. Quando você peca, ele não vai para longe de você, ele não sente nojo de você, ele não te julga. Ele sente vontade de chegar mais perto de você, de te curar, de te restaurar daquele pecado. E, gente, cada dia, cada manhã que você acorda é mais um dia de misericórdia de Deus, em que ele quer que você esteja vivo e que você se arrependa dos seus pecados. Então, não olhe para Deus quando você pecar como se ele fosse numa posição de julgador. Olhe para ele numa posição de amigo e vai ficar tudo mais leve. É claro que isso que eu tô falando é numa posição de que você assumindo uma posição de que você vai cair no pecado e não que você vai se atirar nele, entendeu? Então, você tem que ter Deus, ele sabe que você vai ter tendência a cair e
assim, ser cristão é uma decisão. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, que você se batizou, Deus, ele sabia que você ia errar muito, que você ia pecar muito. Mas ele espera que isso seja sem querer, realmente algo que a sua carne ali te dominou naquele momento. Entendeu? Porque não é correto você praticar a iniquidade, né? Outro assunto, outro tópico, né, é sobre libertação. As pessoas têm uma ideia muito errada da libertação, né? Elas acham que vai existir uma cura gay ou que elas vão repreender o espírito de gay e nunca mais vai sentir vontade de cometer a homossexualidade. Isso é uma mentira. Todos nós vamos ter tendências pecaminosas. Então, um cara que é gay, ele vai continuar até o fim da vida dele tendo tendências homossexuais. O que ele vai ter que fazer é renunciar esse pecado diariamente e isso vai ser a libertação dele, basicamente. Ele vai pedir para o Espírito Santo fortalecer ele das tentações e ele vai resistir, né? Fugir desse pecado. Resistir não, fugir. Ele vai fugir desse pecado. E isso é a libertação, gente. Tá? Isso é a libertação. Um jeito muito bom de você conseguir criar uma resistência para o seu pecado, que você tem mais tendência, um pecado de estimação realmente, é através do jejum. Um dia eu vou gravar aqui um vídeo sobre como fazer jejum da maneira correta. Mas o que o jejum faz basicamente? Você tem o espírito, a alma e o corpo. O seu espírito, ele se agrada das coisas de Deus e ele sente nojo do pecado. A sua alma é mais a parte ali sentimental, enfim. E a carne, né, ela sente uma vontade de pecar. E ela, se por ela pecaria a vontade dela, e é isso. E quando você faz um jejum, você fortalece o seu espírito e enfraquece a sua carne. Então você vai olhar para o pecado por uma outra perspectiva. A sua carne vai ficar mais enfraquecida, né? Para esse pecado da imoralidade sexual, o jejum, eu acho que é a melhor, assim, alternativa. A pessoa que vive isso, ela tem que viver uma vida de jejum e oração, leitura da Bíblia, óbvio, ela tem que alimentar o espírito dela para que ela fique mais forte, né, sobre a tentação. Outra coisa que eu já ouvi, né, da boca de uma pessoa gay, enfim, era que Deus fez ele daquele jeito, gay, com aquelas tendências, e então, por causa disso, não era pecado. Essa é uma fala que ela tá errada em várias dimensões. Vamos lá. Deus, ele não criou exatamente eu e você, assim, do jeito que a gente tá agora, com as nossas tendências. Ele criou Adão. E Adão era um homem ali justo, né? Até ele cair. Depois que ele cair, aí acabou realmente. Mas antes disso, ele era ali justo. Então, Deus, ele não criou a gente com as nossas tendências pecaminosas, né? Quando ocorreu a queda, os nossos desejos, as nossas vontades ficaram embaralhadas, ficaram desordenadas, ficaram com tendência ao mal, tá? E sobre essa fala, nós não podemos ser arrogantes de achar que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, existem países em que o casamento com crianças, por exemplo, casar um homem de 80 anos com uma criança de 5 anos, é normal, é certo. Então é pra você ver que o homem, ele vai achar uma justificativa para cometer as suas atrocidades. Então nós não podemos colocar a nossa expectativa do que a nossa expectativa não, a nossa a gente não pode achar que nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós não sabemos. O homem e a mulher de todos os países, de todas as etnias, a gente não sabe por uma percepção própria o que é certo e o que é errado. Quem sabe o que é certo e o que é errado é Deus. Deus, que é justo, que é bom por natureza, ele sabe o que é bom e o que é errado. E como ele nos ama, ele fala pra gente o que é certo e o que é errado. E a gente tem que obedecer.
É claro que se você quiser perguntar pra Deus o porquê que é algo errado, por exemplo, o porquê que a homossexualidade é errada, Deus, ele pode te responder, né? Deus, ele gosta de ser o nosso amigo, de conversar conosco, de compartilhar as coisas, né? Então, não é errado você perguntar pra Deus o porquê é pecado, mas não é porque você vai perguntar pra Deus que aquilo dali vai deixar de ser pecado, tá? Vai continuar sendo pecado, porque Deus, ele já sabia que era pecado. E se é pecado, geralmente é porque nos faz mal. E outra coisa, quando você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Você tá deixando de ser escravo da sua carne e você está passando a ser escravo de Deus. Então, ele é seu Senhor. Ele fala o que é certo e o que é errado. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer que só Deus tem essa sabedoria de saber o que é certo e o que é errado. E a gente tem que obedecer a ele, porque ele é bom e justo. Obedecer a Outra coisa que é importante dizer também é em relação à sanidade mental, né? Tem muitas pessoas homossexuais e tal, gays, lésbicas e tal na igreja que sentem, elas deixam de se amar, né? Elas começam a sentir depressão, ansiedade, uma coisa assim, um sentimento triste de não querer ser daquele jeito e ser. Gente, não existe santidade sem uma sanidade mental. Então a sua cabeça ela tem que estar muito saudável para você permanecer, né, cristão. Essa coisa de querer tirar a própria vida, né, isso não é normal. Isso tem que ser tratado com um psicólogo, sabe? Isso tem que ser posto em oração, isso tem que ser falado com o pastor, com uma pessoa da igreja. Isso não é normal, sabe? E, sabe, não tire a sua própria vida. Se dê um tempo, se dê um dia, sabe? Se dê um ano, sei lá. Mas não tire a sua própria vida. Deus não se agrada de você sentir tanta tristeza por causa disso, sabe? Depressão é uma coisa muito séria mesmo. Outro tópico também é sobre pessoas preconceituosas e pessoas que expulsam as pessoas da igreja por causa da língua, né? Pessoas muito amarguradas, que acham que os gays não têm mais, ou divorciado, né, também, que não tem mais salvação ali para aquela pessoa. Essas pessoas, elas não representam o caráter de Deus, elas não representam o coração de Deus, tá? Deus, ele não pensa isso dos homossexuais. É claro que é pecado, sim, mas ele não vê aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher pelo pecado. Ele vê como um ser humano, com sentimentos, com alma, com espírito, uma pessoa que tem salvação, sim. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, todos os pecados têm perdão e Deus ama os homossexuais. Deus ama como filhos. Ele ama, ele perdoa, ele sente apego por aquelas pessoas. Não é porque uma pessoa preconceituosa da igreja sente ódio de um homossexual que Deus também não gosta do homossexual. Isso daí não tem nada a ver. Se você foi de uma igreja ou está numa igreja que as pessoas são muito julgadoras, gosta de apontar dedo e não tá preocupada em amar primeiro para depois, né, corrigir, né, depois a gente se santifica, eu assim, aconselho realmente a você perdoar essas pessoas, porque o perdão, ele não é porque a pessoa merece, é pra você se libertar dessa mágoa. Então solta essa mágoa, entrega essa mágoa, deixa Deus te limpar desse sentimento ruim. Lembre-se que essas pessoas não representam a Jesus Cristo. Elas não são uma representação de Deus. E assim, trocar de igreja, eu acho. Ir para uma igreja que existam pessoas que realmente saibam que a homossexualidade é um pecado, como existem outros da imoralidade sexual. E é isso. Cada um vai renunciar ao seu pecado e nós vamos compartilhar os nossos, né? Expor pra gente melhorar, pra gente aprender do outro e também tirar esse peso de dentro da gente. E não existe pecador melhor e o outro inferior, sabe?
Nós somos pecadores, nós somos tão sujos um quanto os outros, sabe? E a gente não tem que olhar pra ninguém e se achar superior, achar que só porque aquela pessoa é gay ela não tem salvação. Isso daí não representa Deus e é pecado pensar dessa forma. E pra concluir o vídeo, eu quero dizer que a porta continua estreita. Ser salvo é difícil sim, né? Tem um versículo que fala que o reino de Deus é tomado à força, que sem as obras a sua fé não é válida, tá? Então, a eternidade, ela não acaba, tá? A vida aqui é curta. Você pode ter uma vida de renúncia, uma vida difícil, mas a vida aqui, ela é curta. E a eternidade não, ela é para sempre. Então, não troque o passageiro, né, um prazer momentâneo ali, por uma eternidade com Deus. Priorize ser salvo. Acima de tudo na sua vida, priorize a salvação da sua alma.